Imagina uma história de um cavalo que, cansado da sua vida no estábulo do castelo, decide ocupar o quarto real e se tornar o rei. Bom, mas não é qualquer cavalo. É um cavalo que representa todos os defeitos da natureza humana. Basicamente, é o mal incorporado na forma de um cavalo. E mesmo representando todo esse mal, esse cavalo ele passa a ser lisonjeado por toda a alta sociedade. Pois é assim que começa a trama descrita no Romance de Fauvel, um poema escrito por Gervais de Buz ao longo de 2 livros, entre os anos de 1310 e 1314. A história é uma sátira e contém alegorias que fazem referências tanto ao alto clero quanto à realeza da França do início do século XIV. E até o nome do Fauvel representa todo esse mal que ele traz consigo. Cada uma das letras do seu nome representa, no francês antigo, um dos defeitos humanos. A gente tem o F de lisonja, que é a adulância, o A de avareza, um V para vilania, de ser uma pessoa vilã e má, outro V para a inconstância, o E de inveja e o L de covardia. E a história continua. Após Fauvel assumir o poder e ser lisonjeado pelos nobres, pelo rei e até pelo papa, ele deixa tudo de cabeça para baixo. A lua passa a brilhar mais do que o sol, o rei passa a ser mais importante do que o papa e até as ordens mendicantes que viviam pedindo dinheiro se tornam ricas. Bom, não é de se admirar que isso aconteça quando a gente tem um cavalo ocupando uma posição de poder. Como eu disse, a história é contada ao longo de 2 livros. O segundo volume começa com uma descrição da corte que habitava o Palácio Macrocosmo, que era o Palácio do Fauvel. Entre os habitantes estavam o ódio, a inveja, a fúria, a gula, a hipocrisia, a sodomia, a carnalidade, entre tantos outros defeitos humanos. Todos conviviam juntos com Fauvel. E como se já não bastasse Fauvel ter colocado o mundo de pernas para o ar, ele parte para uma nova aventura, decide se casar com a Fortuna. Mas calma, não é aquela do imposto sobre grandes fortunas. É que na mitologia romana, a Fortuna era a deusa responsável por distribuir entre os humanos a riqueza e a sorte. E, assim como a justiça, geralmente ela era representada de olhos vendados, justamente para mostrar que a riqueza e a sorte era distribuída de maneira aleatória entre os humanos, sem haver distinção ou predileções. Bom, mas para a infelicidade do Fauvel, a Fortuna não aceita o pedido de casamento dele. Inclusive ri um pouco da cara dele, faz um pequeno deboche. Só que para ele não ficar todo desconsolado e deprimido, ela oferece a sua serva para se casar com Fauvel. Quem era ela? A Glória Vã. O romance de Fauvel termina com uma prece sendo feita a um lírio branco, símbolo cristão da pureza e da virgindade, pedindo para que toda aquela situação caótica tivesse um fim. Entretanto, ao final da prece, há uma sensação de desesperança, de que ela dificilmente será atendida. Na verdade, predomina um cenário quase apocalíptico do futuro. 3 anos após a publicação da primeira versão, a história foi reescrita, sendo concluída em 1317. Essa nova versão é um documento incrível, porque nela foram incorporados 169 itens musicais, 72 desenhos de alta qualidade e novos 2.877 versos que quase dobraram a extensão do poema. Tudo isso fez com que esse livro se tornasse um verdadeiro tesouro. E o melhor de tudo é que você pode folhear ele usando a internet. Na descrição do vídeo deixarei o link onde você pode visitar uma versão digitalizada do livro. Estes 169 itens musicais são de vários tamanhos, de pequenos fragmentos de canto ou pseudocanto a elaboradas formas monofônicas e motetos, cantados em latim ou francês. Virtus moritur, vivit vicium, fides truditur in exilium, jam jus cogitur ad silentium, dolus auritur et frascoliditur. Entre esses registros estão 34 motetos que foram escritos utilizando a técnica polifônica, uma inovação daquela época. A maioria deles permanecem com autoria anônima, mas pelo menos alguns são atribuídos a Philippe de Vitry.
dessas técnicas foram tão importantes que marcaram a transição da Idade Média para o Renascimento e ficou conhecida como Ars Nova. Muito obrigado, Lucas. Que edição incrível. Vocês percebem que os nossos estudantes são muito dedicados, fazem umas coisas impressionantes, né? Nessa última aula sobre Idade Média, a gente trouxe vários dos estudantes para tratar com vocês desses assuntos diversos, todos muito importantes. Carlos Santana Falavina, nosso violinista da Orquestra de Cordas da UFLA, vai falar para vocês sobre Philippe de Vitry, um personagem importante que o Lucas mencionou. Nós falamos antes aqui no curso sobre Guido, um monge da Idade Média que fazia muito mais do que a gente imagina quando a gente pensa em um monge. Ele viajava para todo lado, ele conduzia corais, ele fazia apresentação de método de ensino de música para o Papa e várias outras coisas que não são exatamente o que a gente imagina quando a gente pensa em um monge da Idade Média. Houve várias pessoas durante a história que não tinham uma faceta só, elas faziam várias coisas, então por vezes elas não vão se encaixar com o que a gente imagina quando pensa no primeiro título que elas se apresentam. Agora eu vou falar sobre um padre da Idade Média que também fazia muito mais do que a gente imagina que um padre faria. Esse padre era Philippe de Vitry, ele era um membro do colegiado da Igreja de Nossa Senhora de Clermont, uma cidade na França que existe até hoje. Aqui tem uma foto da cidade hoje, se vocês repararem com cuidado, dá até para perceber onde era a igreja onde ele trabalhou por muito tempo. Essa igreja era a igreja de família dos condes de Clermont. E o conde de Clermont, na época, era Louis I de Bourbon, que viria a se tornar também o primeiro duque de Bourbon. Essa casa de Bourbon também foi muito importante para a história da França, porque por muitos séculos tiveram pessoas que foram muito importantes que faziam parte dela, entre reis, príncipes, arcebispos e duques, e por isso era muito bom para o Vitry ser conhecido, administrador, representante e diplomata dele. Louis foi nomeado primeiro duque de Bourbon em 1327 e Vitry, pouco tempo depois, recebeu o título de notário real. E a partir daí, sua relação com a realeza só viria a aumentar. Talvez também por influência de Louis, Vitry começou a formar conexões com a Cúria Papal em Avignon. Ele esteve lá em diversas ocasiões e foi lá que ele conheceu Petrarca, importante escritor e poeta italiano, nascido em Arezzo e responsável por aperfeiçoar o soneto e divulgar a maior parte de suas obras em italiano. Sim, o idioma italiano também estava nascendo por essa época. Foi nessa época que Vitry e Petrarca começaram a se corresponder e até o ponto em que se tornaram correspondentes assíduos. Em uma de suas muitas cartas, Petrarca, inclusive, descreveu Vitry como o único verdadeiro poeta entre os franceses. Vitry também gostava bastante de viajar, sobretudo para presenciar as diversas guerras e cruzadas que aconteciam pela França e em seus arredores. Ele estava presente no cerco de Aiguillon, em 1346, liderado pelo então príncipe da França, Jean, e seu exército. Esse interesse de Vitry pelas guerras e cruzadas feitas pelos reis inspirou ele a escrever alguns de seus motetos. Pouco tempo depois, em 1350, Jean foi coroado como rei e decidiu manter Vitry como seu representante. Em 1351, Vitry foi indicado como bispo de Meaux. Por volta de 1351, Nicolas d'Oresme, importante matemático e astrônomo da época, dedicou seu trabalho, Proporção dos Algarismos, a Vitry. O comparou a Pitágoras e pediu a sua aprovação sobre o conteúdo de seu trabalho. Vejam como esse cara, na verdade, era um polímata, aquele tipo de intelectual que floresceu especialmente na Renascença e que era conhecido por estudar de tudo. O exemplo mais famoso é o de Leonardo da Vinci. Vitry foi exaltado por vários intelectuais da época. Eu escolhi aqui apenas alguns para dar como exemplo. Até aqui tudo bem, o tal do Philippe de Vitry parece um sujeito bacana e tudo, mas isso aqui não é um curso de história da música? E de fato é. Ele também teve a sua importância para a música.
Aqueles 169 trechos musicais que fizeram parte do romance de Fauvel, mencionados aqui anteriormente, eles foram compostos por vários autores diferentes, muitos dos quais não se sabe a identidade, mas alguns daqueles trechos se sabe que foram escritos por Vitry. Alguns outros se desconfiam que também tenham sido escritos por ele. Mas mais que isso, a reunião de todos esses trechos, a montagem desse livro, também se desconfia de que tenha sido obra dele. Além disso, ele teve a sua importância trabalhando para desenvolver a Ars Nova, que seria um novo método de notação musical, que viria a trazer a escrita de música um pouco mais perto do que a gente conhece hoje de novo. A principal importância do Vitry na Ars Nova se refere à introdução de notas mais curtas que a semibreve e ao uso de notas vermelhas. Até então, não se tinham figuras rítmicas mais curtas que a semibreve, mas em compensação, eles utilizavam outras notas que eram mais longas do que as que a gente conhece hoje. A breve era a figura que valia o dobro da semibreve, faz sentido, não? E a longa era a que valia o dobro da breve. A nota longa é mais longa do que a breve, também faz sentido. Havia ainda a máxima ou larga, que valia mais comumente o dobro da longa, mas essa última era mais rara do que as outras. A Ars Nova trazia que as figuras rítmicas mais curtas que a breve deveriam ser todas escritas como semibreves sem haste, e a sua duração exata deveria ser deduzida a partir dos grupos padrão. Dessa forma, se poderia ter melodias mais variadas ritmicamente do que se poderia ter se utilizando somente as figuras que se tinha até então. Já sobre as notas vermelhas, é verdade que se utilizou elas, mas seu significado ainda é discutido. Com os registros que se tem, surgem algumas teorias do que elas poderiam significar. Aqui tem uma imagem dessas notas vermelhas presentes numa partitura da época. Uma das teorias que se dá para o seu uso era de que elas eram utilizadas para indicar uma mudança na combinação de modos e tempos, sendo que modos aqui é o termo que se dava para a divisão das notas longas em breves e tempos era o termo para a divisão das notas breves em semibreves. Outro uso possível era de que as notas vermelhas eram agentes de síncope, ou ainda que poderiam ser usados para indicar que uma nota longa deveria ser lida como perfeita ou imperfeita. Sobre isso, como na época não se fazia o uso de barras de compasso, a pulsação da música era definida com base na relação entre as notas mais longas e mais curtas. Se essa relação era ternária, em 3, era dita que era perfeita, e se era binária, que era imperfeita. Por fim, as notas vermelhas ainda poderiam ser utilizadas para indicar uma transposição de oitava no cantus firmus. Bom, gente, dá para perceber que nesse momento da história da música, a gente começa a ter personagens mais bem definidos, né? Até então a gente tinha compositores anônimos, um monte de coisa que a gente não sabia bem quem fez. Agora, esses homens e mulheres passam a ter nomes específicos, passam a ter uma história. Um outro personagem muito importante desse mesmo período é Guilherme de Machaut. E quem vai falar dele para vocês é o Matheus Matias. E aí, gente, beleza? Irei falar um pouco sobre o Guillaume de Machaut para vocês, que ele é considerado o compositor e poeta mais importante do século XIV. Bom, ele viveu na transição da Ars Antiqua e da Ars Nova. Mais para frente, iremos explicar melhor o que significa Ars Nova, mas resumindo, foi um novo método de notação musical. Machaut era uma pessoa bem organizada. Ele assinava e guardava todas as suas obras que tinham grande qualidade poética e composicional. Então, quando os pesquisadores foram olhar suas obras e seus textos, existia uma riqueza de informações sobre a autoconsciência dele. Por isso que hoje sabemos muito sobre quem ele foi. Falando um pouco da vida dele, tudo indica que ele nasceu perto da cidade de Reims, na França.
Não conhecemos a história de seus pais, mas sabemos que ele teve um irmão mais novo que se chamava Jean, que foi clérigo na arquidiocese de Reims. Talvez Machu tenha se associado à igreja desde cedo com seu irmão, e sua educação deve ter ocorrido na escola da Catedral de Reims. Ele também era chamado de clérigo, mas a palavra tinha um significado diferente naquela época. Nem sempre indicava ordens sacras, podia significar também que havia recebido uma boa educação em uma escola da igreja. Na descrição vai estar o link dessa imagem da cidade de Reims que eu achei muito interessante e vale muito a pena ver. Machu começou sua carreira servindo João de Luxemburgo, rei da Boêmia, e mais tarde trabalhou com sua filha Bona de Luxemburgo e Carlos II de Navarra. Ao mesmo tempo, ele trabalhou na igreja, sendo indicado cônjuge de várias igrejas, mas nunca chegou a ser padre. A música dele adotou novidades rítmicas, melódicas e notacionais naquela época, sendo ele um dos grandes representantes da arte nova. Na poesia, ele considerou o balada, o virelai e o rondó, que se tornaram gêneros dominantes nos séculos XIV e XV. As canções de Machu tinham muito o tema cavalheirísticos e um amor cortês, abordando também assuntos políticos e sociais e os contrastes entre o mundo real e o mundo ideal. Suas obras mais famosas são o poema narrativo de L'Olive Rodivoire e a Missa de Notre-Dame. Vai ter o link na descrição para vocês darem uma olhada na missa completa. Até hoje sabemos que Machu escreveu 24 motetos, sendo a maior parte deles escrito para 2 vozes, com uma terceira parte instrumental. Irei citar um parágrafo que eu achei muito legal e descreve muito bem como são os motetos de Machu. Os motetos de Machu eram o melhor campo possível para Machu investigar esses contrastes por causa da natureza polifônica e politextual. A simultaneidade da apresentação de diferentes correntes de pensamento é de muitas maneiras um retrato acurado dos conflitos de ideias e de interesses da vida real, que raramente se apresentam como debates claramente circunscritos. Machu parece ter sido um escritor com forte senso de identidade e integridade. Ele não tremia diante das consequências às vezes alarmantes do amor, nem diante das regras da esfera cortesã onde trabalhou, mas antes usou sua arte para expressar esses conflitos. Machu não procurou aplicar seus esforços artísticos para gerar conclusões sólidas ou finais felizes obrigatórios. Em vez, ele usou o pleno potencial do moteto para facilitar o contínuo jogo entre expressões de pensamento complexos e frequentemente contraditórios. Bom, quem escreveu isso foi Tamsin Rose Till. Ele é um pesquisador da Universidade de Johns Hopkins. O link do artigo também vai estar na descrição, caso vocês queiram ler ele. Bom, gente, já estamos terminando. Vocês devem ter percebido, até aqui, que uma palavra se repetiu, apareceu várias vezes, a palavra moteto. O que é que vem a ser isso? Para terminar esse vídeo, vamos acompanhar Daniel Friedrich nos contando. E aí, Daniel, o que é um moteto? Uma ferramenta muito usada na composição de motetos durante a Ars Nova é o uso da isorritmia. Um bom ponto de partida para entendermos o que significa moteto isorrítmico talvez seja por explorar bem o que significa cada um desses dois termos. Comecemos com o que significa moteto. A questão quando se estuda qualquer gênero musical de era barroca ou anterior é que pode ocorrer de um termo significar uma ou várias coisas. Então, musicólogos são forçados às vezes a dar definições mais amplas possíveis a qualquer termo. O moteto é algo do tipo. De maneira ampla, o moteto é declarado apenas como uma composição a capela, peças musicais cantadas com vozes, feito para 2 ou mais vozes. Para se ter contexto, o moteto reconhecidamente teve início no início do século XIII, na escola de Notre-Dame. O problema de como lidar com a composição de ritmos foi estudado na Catedral de Notre-Dame, do qual se optou pela padronização de suas composições rítmicas em 6 modos rítmicos, que eram alternados durante a composição, modos rítmicos baseados na métrica da fala poética. Mas a Ars Nova substituiu esse tipo de composição, os modos rítmicos medievais,
e optou por um tipo de composição que seria a isorritmia. E o que é a isorritmia? Vindo do grego, iso significa mesmo, ou igual, e ritmia se refere ao ritmo. Então temos o significado de mesmo ritmo, que é o que se centra o significado de moteto isorrítmico, uma composição para vozes, do qual existe um ritmo igual. E como se realizava isso? Consistia em criar padrões rítmicos, do qual na época se chamavam de talha, da qual peças musicais podem conter uma ou mais. E esses padrões se repetem ao decorrer da peça, comumente na voz do tenor, com uma ou mais colores, que é o termo que designava a melodia aplicada a tais ritmos. Vamos seguir a exemplos para visualizar o conceito. Notem que quando estamos nos referindo à talha, estamos falando estritamente do ritmo. Um ritmo, em uma partitura, não se faz pela linha a qual a nota é escrita, mas sim pela duração de tempo que cada nota tem. Como na imagem, temos o ritmo. Notem que cada símbolo tem uma duração de tempo diferente. Nós podemos mudar a linha em onde cada nota está escrita, e ainda assim teremos o mesmo ritmo. O que iria ser alterado é a melodia do trecho. E é principalmente ao ritmo que iremos entregar nossa atenção para conseguir identificar quais são as talhas nos seguintes exemplos. Na segunda parte de Agnus Dei, da Missa de Notre Dame, de Guilherme de Machaut, podemos identificar o uso da isorritmia, como visto na parte do cantus. Estamos olhando apenas ao que uma das vozes canta. Nesse exemplo, os trechos sublinhados identificam a repetição da talha, ou ritmo, pois os 3 trechos sublinhados contêm a mesma sequência de símbolos. Símbolos que se repetem, mas em diferentes alturas nas linhas, assim formando ritmos iguais com melodias diferentes, ou talhas com diferentes colores. Ou mais fácil de se observar no seguinte trecho, onde a mesma talha se repete 5 vezes, algumas com colores diferentes. Como sendo uma característica da estrutura da música, perceber a isorritmia apenas escutando as várias vozes que cantam o moteto pode ser algo um tanto difícil de se notar. Mas, mesmo assim, convido a vocês a escutarem a Agnus Dei, da Missa de Notre Dame, de Guilherme de Machaut.
Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que estejam aproveitando. Os vídeos estão saindo não com uma regularidade tão incrível assim, mas é o sinal dos tempos. Estamos tentando fazer o que de melhor podemos. Os próximos vídeos vão tratar sobre o Renascimento, um período incrível, fascinante da história da música, em especial da música vocal. Por isso eu espero que vocês aí do coral Vozes do Campus, do grupo Canto das Nascentes, estejam aproveitando, antenados, porque a música vocal renascentista é uma coisa impressionante e vai ajudar bastante a gente quando finalmente a gente puder voltar a cantar.